E aí nós vamos dizer, não, vamos então para a ação rescisória para rescindir esse acordo homologado. Ok, cadê o dispositivo em que fundamenta como causa de rescindibilidade? Não existe mais. Então, a segunda corrente é baseada nessa ideia. Então, penso que não subsistem mais as duas súmulas e que a hipótese do acordo homologado agora é a hipótese de ação anulatória. Em termos. O artigo 836 da CLT manda aplicar rescisório CPC. Ok. O CPC não mais prevê como causa de rescindibilidade o fundamento para invalidar a confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença. Ok. O artigo 966, parágrafo 4º, prevê que os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo homologados pelo juízo, etc., são anuláveis. Ok. Logo, pela nova sistemática, a ação cabível para impugnar o ato de disposição que leva à homologação do acordo, quer na fase de conhecimento, quer na de execução, é ação anulatória, porque há previsão expressa nesse sentido. Todavia, se o próprio ato de homologação for questionado, aí eu vou dizer, o juiz é corrupto, houve prevaricação, aí sim a causa de rescindibilidade. Então, das duas, uma, ou eu me dirijo à homologação do acordo por problemas relacionados ao juiz, ou por problemas relacionados à ilegalidade do ato, aí eu estou diante da ação rescisória. Mas, se eu estou me dirigindo ao ato de disposição das partes que levou à homologação do acordo, aí, nesse caso, a ação é anulatória. Então, na verdade, nós temos as duas possibilidades. Nem a primeira corrente, nem a segunda corrente. Me parece que essa interpretação seria a interpretação adequada, é o meu entendimento, é a minha compreensão, ao que dispõe atualmente o novo CPC. E aí eu acho que é preciso ou cancelar as duas súmulas, ou então revê-las para fazer as adequações cabíveis e necessárias. Muito bem, e chegamos, então, ao último tema, que é o tema da reclamação, e que me parece que talvez seja o mais complicado, pela falta de tato em relação a um tema que é novo na Justiça do Trabalho. Mas ele também é novo no STJ. Né? O STJ tem ele há pouco tempo. Nós temos ele a partir de agora. O que vem a ser a reclamação? A reclamação constitucional, ela inicialmente foi prevista nos artigos 102 e 105 da Constituição e veio a ser regulamentada, então, pela Lei 8.038, de 90. De forma genérica, o artigo 13 dessa Lei 8.038 admitia a reclamação para preservar a competência do tribunal ou então para garantir a autoridade de suas decisões, e não especificava as hipóteses concretas de cabimento. Era um dispositivo com vários parágrafos. Essa lei veio a ser revogada pelo novo CPC a partir do momento em que ele dá uma diretriz diferente. Preserva a ideia de competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões, mas elenca minuciosamente inúmeras hipóteses. O novo CPC prevê, então, a reclamação nos artigos 988 a 993, especifica as hipóteses de cabimento, não da forma genérica como dispunha o artigo 13 da Lei 8.038, de 90. E, durante a vacatio legis, o artigo 988 do novo CPC veio a ser alterado, então, pela Lei 13.256, de 2016, que deu a redação atual com a qual nos deparamos agora. O novo CPC também se refere à reclamação, também em outros dispositivos, por exemplo, o artigo 937.6 e o artigo 985, parágrafo 1º. De acordo com o artigo 988, cabe reclamação
para. Já nem sei mais se essa reclamação hoje em dia é uma reclamação constitucional. Talvez ela possa ser melhor interpretada como uma reclamação infraconstitucional. Ela é prevista na Constituição, como vários outros institutos e direitos são, mas ela está perfeitamente regulamentada. Não me parece, talvez, que o nome mais adequado atualmente seja reclamação constitucional. Para diferenciar da reclamação correicional, talvez seja interessante dar esse nome de reclamação constitucional. Ela cabe para preservar a competência do tribunal ou então para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Mas também cabe em outras hipóteses. Não apenas a competência ou garantia da autoridade das decisões, mas para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. E para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. As hipóteses previstas nos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e a sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. O parágrafo 4º é claro nesse sentido. Então, nós temos aqui as hipóteses em que a reclamação é cabível. Muito bem. Artigo 937, como eu disse, lá no inciso 6, o sexto, ele se refere à reclamação e fala que na sessão de julgamento vai poder ter exposição oral, etc. e tal, para poder sustentar as razões, e aí faz a referência à reclamação. E o artigo 970 e 985, antes o 976, diz que é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, não de recursos repetitivos, e sim de demandas repetitivas aqui. Quando houver simultaneamente, eu explico o que é, e o 985 diz que, julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada naqueles casos, e o parágrafo 1º, não observada a tese adotada, caberá reclamação. Então, eu quis me referir aos dispositivos que fazem referência à reclamação constitucional ou infraconstitucional. Muito bem. Indaga-se. A reclamação e esses dispositivos do novo CPC, a que nos referimos, eles são aplicáveis no âmbito do processo do trabalho? O TST, sabemos, ele tem por competência restaurar a autoridade da norma violada, seja ela federal ou constitucional, e unificar a jurisprudência trabalhista em todo o território nacional. Ele cumpre ordinariamente essa função através dos 2 recursos de revista e de embargos. A interpretação pacificada das normas jurídicas, então, e das teses divergentes são, no processo, reveladas pelos acórdãos, no processo, mas fora dele, pela jurisprudência contida nas súmulas e orientações jurisprudenciais da seção especializada, a partir da formação gradual de reiteradas decisões no mesmo sentido, que foi objeto até disposição do ministro José Roberto. E pelo microsistema de formação de precedente. Então, são as 2 situações perfeitamente claras e distintas que estão na lei. E esse microsistema é composto do incidente de resolução, incidente de recursos repetitivos, do incidente de assunção de competência, do incidente de uniformização de jurisprudência e do incidente de demandas repetitivas. Os 2 últimos de competência dos TRTs. E pelas decisões plenárias de pacificação de tema. Ontem nós tivemos uma, né? Decisão plenária de pacificação de tema. Então, essa interpretação fora do processo é revelada por essas 3 situações. A jurisprudência revelada desta forma, ela tem por finalidade servir de norte interpretativo à sociedade, e, em especial, às instâncias ordinárias em relação às teses pacificadas, de parâmetro para o conhecimento dos recursos de revista e de embargos, que buscam exatamente a uniformização da jurisprudência. E esse procedimento atribui celeridade aos processos, porque rejeita ou acolhe as pretensões e recursos contra decisões que contrariarem esse sistema, tanto o microsistema como também as súmulas e OJs,
e serve de controle para que as instâncias ordinárias se adequem à jurisprudência já pacificada, evitando decisões dissonantes sobre o mesmo tema e a quebra da isonomia. Não se justifica que uma turma de TRT decida de um jeito, outra turma decida de outro, dentro da mesma turma de um TRT, alguém vai ao banheiro e a jurisprudência muda nesse meio tempo e vai por aí afora. É injustificável que isso aconteça. É preciso, então, que tenhamos uniformização e tenhamos unidade dentro do Poder Judiciário, quer no TST, quer no TRT, e também não se justifica que entre os juízes isso possa acontecer. Então, destina-se a dar segurança às relações jurídicas, evitar a quebra da isonomia, buscar a unidade, etc. A Lei 13.015 de 2014 ela foi editada buscando exatamente essa uniformização decisória e buscando, muito mais do que isso, a unidade do Poder Judiciário. É um poder só. As alterações feitas nos recursos de revista de embargos, elas reforçaram, evidentemente, o papel uniformizador do TST. Ela também impôs aos regionais a busca da unidade decisória interna, por meio dos incidentes de uniformização de jurisprudência, tanto os espontâneos, dentro dos próprios TRTs, ou os provocados pelo TST. E, em nome da segurança das relações jurídicas, para evitar o risco de decisões conflitantes sobre o mesmo tema, ou exame isolado e multiplicado de temas iguais, e da coerência do sistema jurídico a partir da implantação da força obrigatória do precedente judicial, buscou regular os recursos repetitivos e também o incidente de assunção de competência. Por que eu dei essa volta? Porque veio um novo CPC. E ele determinou, no artigo 927, a observância pelos juízes e tribunais das decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade e as dos tribunais, regulando no artigo 988 a reclamação contra a inobservância da regra contida no artigo 927. Logo, está claro que a reclamação, tanto por força supletiva como subsidiária, ela é necessária porque é imprescindível a autoridade das decisões dos tribunais trabalhistas. Nós não contávamos com a reclamação na Lei 13.015 de 2014, mas ela era absolutamente necessária. Nós já sentíamos a falta dela. Era alguma coisa pela metade. Você tinha o carro, mas não tinha a chave para ligar. Então, é imprescindível a autoridade das decisões dos tribunais trabalhistas. Útil, porque conveniente a unidade decisória. Além de necessária, útil também. E compatível com os princípios e normas trabalhistas. Senão, a gente não precisava ter a norma. Jogava ela fora. Não precisávamos aqui estar uniformizando jurisprudência no TST. Para quê, se ninguém vai cumprir? Então, nós temos um tribunal desnecessário? Não é questão de obediência, não é aquela ideia de disciplina judiciária, é uma ideia nova, é uma ideia de segurança das relações jurídicas, é uma ideia de isonomia, é uma ideia de regime democrático. Porque é democrático, sim. O processo não vem parar no TST porque nasceu aqui. O processo vem parar no TST porque ele vem discutido. Ou seja, nas turmas dos tribunais, por exemplo, a questão foi discutida. Por unanimidade ou maioria, chegou-se a uma determinada conclusão. Nas turmas de outros tribunais, a mesma coisa aconteceu. Houve divergência, no entanto, essa divergência foi dirimida pelo TST. Tudo isso de forma democrática. A maioria, num determinado sentido, em relação a uma determinada tese, ela venceu. É isso que deve ser seguido. A decisão da maioria, porque a maioria sabe. Eu posso gostar ou não gostar. Tem várias coisas aqui que eu não gosto. Queria que fosse diferente, mas o regime é democrático. Então, a ideia de que o TST está impondo, o TST não está impondo nada. Ele está democraticamente, como aconteceu também no TRT, decidindo uma determinada questão. E a maioria vence. É igual projeto de lei, é igual decisão de assembleia de condomínio, é igual todas as decisões que são tidas em colegiado num regime democrático. Nós temos que seguir.
porque a maioria é sábia. Então, me parece que é necessário, útil e compatível, sendo assim aplicável no processo de trabalho. De qualquer sorte, nos termos da PEC número 32 de 2010, que altera o artigo 111-A, parágrafo 3º da Constituição Federal e que aguarda promulgação, compete ao TST processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Mas vamos tentar, agora, dar um efeito prático, uma contextualização a esse tema. O novo CPC vai além e admite reclamação contra a inobservância de acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas. Eu não estou falando agora de recurso repetitivo. Então, a reclamação é cabível também no âmbito do TRT para cumprimento do precedente por ele firmado, em relação aos juízes de primeiro grau. E também no âmbito do TRT em relação às suas turmas. Daí a expressão genérica utilizada no artigo 988.2 de garantia de autoridade das decisões do tribunal. Ele não fala num determinado tribunal, ele fala do tribunal como gênero, e não de tribunal superior. Da mesma maneira, também cabe reclamação no âmbito do TRT contra o descumprimento de decisões de plenário uniformizadoras da jurisprudência, previstas na Lei 13.015 de 2014. A reclamação constitucional ela vem a ser, então, um remédio que objetiva preservar a competência e autoridade das decisões do STF e dos tribunais, superior ou não. É destinada, mediante procedimento próprio, a sanar a invasão de competência indevidamente avançada, a compelir o órgão jurisdicional de instância ordinária, que rejeitou a aplicação no caso concreto do qual deriva, a cumprir. A súmula vinculante, decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, a tese jurídica contida nas decisões que refletem a reiterada e notória jurisprudência do tribunal, isso encontra assento no artigo 927, 4º, então não é o 988 que define isso, nós temos que ir para o artigo 927 para poder chegar a essa conclusão, a formação gradual da jurisprudência, que é feita normalmente pelos recursos de revista e de embargos, e que não dizem respeito necessariamente aos processos repetitivos, o precedente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, aqui sim, ou de assunção de competência e de súmulas sobre o mesmo tema, a decisão plenária de pacificação do tema, e aí nós encontramos assento para isso no artigo 927, 5º do novo Código de Processo Civil. É cabível a reclamação tanto nos casos em que a distinção não foi feita e aplicada a tese genérica a caso peculiar, ou então não havia distinção e ela foi feita, deixando de ser aplicada a tese ao caso concreto, que já foi objeto de explanação do ministro José Roberto. A regra contida no artigo 988.2, de cabimento da reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal, só tem sentido se for integrada da norma prevista no artigo 927. É por isso que ela fala, senão ela se contentava com as duas coisas. Mas não, o que diz o 927? Observarão os acordos incidentes de assunção de competência ou de resolução, de demandas repetitivas, enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional do Superior Tribunal de Justiça, lei STST em matéria infraconstitucional, orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. E assim não fosse, os incisos 2 e 5 não seriam hipóteses autônomas de cabimento da reclamação. Então, quando se fala em garantir a autoridade das decisões do tribunal, eu tenho que pensar que não fica limitado, aqui no caso, aos incidentes de demandas repetitivas que formam determinados precedentes. Eu tenho que pensar também integradas da notória e reiterada jurisprudência. A notória e reiterada é aquela que vai se formando gradualmente. Então, o descumprimento de súmula, de OJ, precedente ou decisão plenária de pacificação do tema pelo TST, enseja reclamação. Então, a reclamação não é só no caso de precedente. A reclamação também ela é cabível em se tratando de descumprimento de súmula, em se tratando de descumprimento de OJ, em se tratando de decisão plenária de pacificação do tema, porque não teria o menor sentido
que só pudesse ser através daquele precedente. Ou temos a jurisprudência, ela é cumprida, ou não temos a jurisprudência. É inadmissível a reclamação, de acordo com o artigo 988, parágrafo 5º, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, porque aí, no caso, passa a ser hipótese de rescisória. Proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. É lógico, até porque existe possibilidade da decisão ser revista, né? E aí não vai ser caso de reclamação. A legitimidade é da parte interessada ou do Ministério Público do Trabalho, ela pode ser proposta perante qualquer tribunal e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. E aí começa a discussão. É ação ou recurso? Diz o Supremo Tribunal Federal que é recurso, né? Porque é um recurso originado de um processo que está em andamento, ele ainda não está concluído. Então, seria, na verdade, um recurso tal como ocorre, por exemplo, com a reclamação correcional. Você busca cassar uma determinada decisão, suspender determinada decisão, então seria um recurso. Há quem entenda, no entanto, que, pela formação de novo contraditório e provas específicas, numa renovação que não seria cabível num recurso, nesse caso, então, nós estaríamos diante de uma verdadeira ação. Questão para reflexão. O ministro Cláudio, por exemplo, entende que é ação. O Supremo entende que trata-se de recurso. 99% das pessoas entendem que trata-se de ação, mas o Supremo entende que trata-se de recurso. Como ele é o órgão destinado ao exame final, porque nós também somos, da Constituição, devemos entender como ele, né? Enfim, deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Recebida, a reclamação ela é autuada e distribuída ao relator do processo principal. Ela é submetida a despacho do relator, que requisita as informações, então, da autoridade apontada como coadora do ato, e essas informações devem ser prestadas em 10 dias. Nós já temos mais ou menos uma ideia de como é que isso funciona, porque, bem ou mal, nós recebemos vira e torna a reclamação do Supremo em relação a decisões que nós proferimos. Poderá liminarmente suspender o andamento do processo ou do ato se constatar dano irreparável. O beneficiário será citado para apresentar contestação em 15 dias. O Ministério Público do Trabalho terá vista para emissão de parecer em 5 dias. Em caso de respeito à autoridade do julgamento, será cassada a decisão ou então determinada a adoção de providência à observância de sua jurisdição. E, em caso de usurpação de competência, deverá suspender a decisão, se já proferida, e avocar, então, o conhecimento do processo. Eu procurei, dentro desse tempo que eu dispunha, como dito, falar sobre esses 3 assuntos: ação rescisória, ação anulatória e reclamação. Tentei convencer o ministro José Roberto a falar sobre a reclamação, ele não quis falar sobre ela, e quando ele começou a falar que eu devia ter falado sobre a reclamação, eu achei também, achei que era compatível com o tema dele, mas talvez tenha sido melhor distribuído assim, porque, bem ou mal, dentro desse período que me foi concedido, eu acabei podendo falar de todas. E o aprofundamento que fiz foi o aprofundamento necessário à comparação entre os 2 códigos, o Código de Processo atual e o Código já revogado, buscando, então, de forma que eu considerei prática, das informações necessárias. Então, agradeço a todos pela atenção.